Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. E eu tô aqui, gravando para o canal Mensagem de Fé, Palavra de Fé, que Deus ele tem tocado no meu coração para mim poder estar não somente evangelizando, fazendo as coisas assim, presencialmente, mas também pela internet, que hoje é um dos meios que a gente tem de evangelizar e de alcançar as pessoas. E eu tô gravando esse primeiro vídeo, para o meu canal. Sei que pode, tá curtindo, tá se inscrevendo, vai ajudar bastante, amém? E lá no livro de Ageu 2:9, o Senhor usa a boca do profeta para poder falar as seguintes palavras. No versículo 8, Deus diz: meu ouro e minha prata. E no versículo 9, Deus ele fala a respeito da glória da segunda casa. E as pessoas elas têm muitas vezes uma interpretação superficial a respeito dessa glória de Deus. Eles têm uma interpretação muito superficial, porque aqui Deus ele está falando de algo muito profundo. As pessoas que estavam ali reedificando aquele templo, que estavam reconstruindo o templo, que outra hora ele tinha sido coberto da glória de Deus nos tempos de Salomão, eles estavam desanimados, eles param aquela obra por causa que eles não têm mais ali esperança de que aquela casa venha a alcançar a glória a qual a primeira casa tinha alcançado. O templo de Salomão ele tinha muito ouro, ele tinha muita prata. Quando a glória de Deus se recaiu sobre o templo, quando Deus ele mostrou que ele estava aceitando a oferta daquele povo, ele colocou uma glória tão grande dentro daquele templo que quem estava fora não conseguia entrar e quem estava dentro não conseguia sair. E quando Deus ele vai fazer com que as pessoas que estavam saindo do cativeiro, as pessoas que estavam retornando a Jerusalém, reedificar o templo, Deus ele levanta o profeta para poder falar com o povo as seguintes palavras: vocês estão plantando muito, mas está colhendo pouco. Vocês estão comendo, mas não estão se fartando. Vocês estão bebendo, mas não estão saciando a sede. Porque a glória, a qual antes habitava no templo antigo, no meio de vocês, hoje já não existe mais. O templo de Salomão, ele tinha sido construído com cedro, com madeira cara, com madeira fina, madeira que veio de longe, tratada, das mais puras. E aquele povo, eles não tinham recursos para poder estar fazendo da forma que Salomão fez. Eles não tinham os recursos que Salomão tinha. Eles não tinham os apoiadores que Salomão tinha na edificação do primeiro templo. E eles perdem a esperança dessa casa alcançar pelo menos a metade da glória da casa que Salomão havia edificado para Deus. E aqui, irmãos, eu quero deixar um ponto muito importante, porque às vezes nós queremos fazer para Deus aquilo que nós não temos e nós esquecemos de que Deus, ele sabe da capacidade, ele sabe dos recursos que cada um tem, da capacidade que cada um tem, até porque foi ele mesmo que nos deu esses recursos. Então Deus ele vai e fala com aquele povo: sobe no monte e traz madeira. Jerusalém era rodeada de monte. Jerusalém era rodeada de árvores. E de tanto eles olharem para aquilo que Salomão havia feito, eles esqueceram daquilo que eles poderiam fazer. O cedro, assim como qualquer outro tipo de árvore, também é plantação, é criação de Deus. O cedro, as madeiras finas que tinham sido usadas no primeiro templo, diante de Deus, elas não tinham diferença para as outras. Eles colocaram o melhor que eles podiam no templo de Salomão. Só que o povo que estava no templo de Ageu, eles esqueceram de observar que o melhor deles não era o melhor que Salomão tinha. O melhor deles era abaixo, mas diante de Deus tinha o mesmo valor. E Deus ele fala: sobe no monte, traz madeira e edifica uma casa, e dela eu me agradarei.
Talvez a edificação da nossa casa, irmãos, ainda não tenha sido concretizada, porque nós queremos edificar da forma que outras pessoas estão edificando. Nós queremos edificar da forma que foi edificado em outros tempos. E nós esquecemos do que está escrito no livro de Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós temos que compreender que é Deus quem vai trazer os recursos. E se os recursos que você tem pode parecer pouco aos seus olhos, mas Deus, ele sabe que é tudo o que você tem, você está oferecendo. Ele vira para aquele povo, fala: minha é a prata, meu é o ouro. Sabe o que Deus estava falando para aquele povo? Deus estava falando: aquela prata, aquele ouro que estava dentro desse templo, ela foi saqueada, ela foi levada, ela foi transportada para a terra do cativeiro de vocês, mas ela continua sendo minha. Uma coisa é você ter a prata na sua posse, outra coisa é você ser dono. Deus é dono. Deus é dono da prata e do ouro. Ou seja, Deus está falando: a riqueza que eu quero de vocês é a fidelidade, a riqueza que eu quero de vocês é o trabalho, a qual vocês precisam fazer para poder edificar a minha casa. Porque aquela prata, aquele ouro, tudo que estava dentro daquele templo que vocês olham e tem como recursos que vocês não têm mais, continua sendo meu. E não interessa se você é pequeno, não importa se seus recursos são poucos. Deus, ele está falando que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Sabe por quê? Porque a segunda casa somos nós. A glória de Deus hoje, ela habita em cada um de nós através do seu Espírito Santo. E não precisa se preocupar. Usa o que você tem hoje para Deus trazer o que você quer amanhã. Talvez você ainda não conseguiu edificar a sua casa, porque você está buscando recursos aonde a sua mão ainda não consegue alcançar. E Deus está te dizendo nessa tarde, nessa manhã, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, Deus está falando para você: os recursos que você precisa para me agradar, para edificar minha casa, para poder estar firmado na minha palavra, você já tem. Os recursos que você precisa para este momento eu já te entreguei. Que você venha meditar nessa palavra, você venha estar colocando o seu coração nessa palavra e venha estar fazendo a vontade de Deus com aquilo que você já tem. E parar de se preocupar, porque as coisas que você ainda não tem, é Ele quem vai trazer, vai colocar na sua mão. Porque Ele vai se agradar da casa que você vai edificar, Ele vai se agradar da edificação da qual vai ocorrer na sua vida a partir de hoje. Que você fique com essa mensagem de fé para o seu coração e que Deus abençoe vocês. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, divulga. Só de você estar divulgando o canal, você já vai estar ajudando. O começo é difícil, mas eu creio que Deus vai dar vitória para cada um de nós. Amém? Fica com Deus e que Deus abençoe.